Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui iniciando um projeto que Deus colocou no meu coração, que é o Bíblia em Foco. O que vem a ser esse projeto? É bem simples, nós vamos estar aqui trazendo alguns temas controvertidos na nossa teologia, que muitos teólogos ficam ali dando seus pensamentos a favor ou contra determinada situação, e tentar aqui enriquecer a nossa vida espiritual, tá certo? E o tema que hoje nós vamos estar tratando é sobre o dízimo, né? Muitas pessoas às vezes ficam ali sem saber o porquê do dízimo, e muitas pessoas fazem questionamentos a respeito do dízimo, e é sobre este assunto que nós vamos estar tratando hoje. Muito bem, o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte de alguma coisa. Tá? E para nós cristãos, seria a 10ª parte daquilo que nós contribuímos para a obra de Deus. O dízimo, no Antigo Testamento, ele era destinado à manutenção da tribo de Levi. Tá? Os levitas eram os líderes espirituais e responsáveis pelos serviços do santuário. Tá? Eles não tinham uma terra, né? Uma terra propriamente deles. E então as outras tribos deveriam então estar dizimando para a manutenção da vida da tribo de Levi. Tá? O dízimo ele não foi instituído pela lei. Muitos teólogos e muitas pessoas mal informadas, eles tentam dizer que no Novo Testamento não se fala de dízimo, que o dízimo é coisa da lei, que é do Antigo Testamento, mas nós vamos ver agora que o dízimo ele é anterior à lei, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, tá certo? Melquisedeque, ele prefigurava ali Jesus Cristo, e Abraão, depois de uma guerra, ele dizimou a Melquisedeque. Olha só que interessante. Então, quando a pessoa fala que o dízimo é referente à lei, na realidade está incorreta essa afirmação. O dízimo ele é anterior à lei. E o que Jesus Cristo fala a respeito do dízimo? Vamos ver então Mateus 23 e 23, que assim diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas são essas? O juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas. O que seriam aquelas? O dízimo. Tá? Então, na realidade, Jesus, aqui no Novo Testamento, ele não faz uma abolição ao dízimo. Ele, na realidade, ele confirma, olha, vocês devem continuar a dizimar. Tá certo? E temos aqui, eu acho que essa parte talvez seja mais importante, e lembrando aqui que eu vou querer fazer sempre uma live um pouco curta, para não ficar tomando muito tempo e ficar falando praticamente a mesma coisa, mas tem alguns versículos que muitos utilizam a respeito do dízimo, tá? Que é Malaquias 3 e 8. Eu vou aqui trazer uma situação e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aquele que não dizimar, ele está fadado a perder a salvação? Essa é uma questão bem delicada que eu gostaria de estar tratando com vocês. Tá? Então Malaquias 3,8 vai falar o seguinte: olha, vocês estão roubando a Deus. Aí muitas pessoas utilizam, por meio deste versículo, também o versículo de 1 Coríntios 6:10, que fala que os roubadores não entrarão no reino dos céus. E também tem a questão de Hebreus 10, 26 e 27, que vai dizer: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado.
Olha só. Tem muitas pessoas que dizem que aquele que não dizima não vai ter a salvação. Essa afirmação é um tanto quanto equivocada, tá? Porque a gente não pode atrelar o dízimo com a salvação. Porque aí nós estaríamos fazendo o quê? Eliminando a graça de Jesus Cristo. A graça que a nós foi ofertada por mediante a cruz do Calvário, tá? Mas, e aqui que vem o pulo do gato, né? Que bem provavelmente aquele que não dizima, preste atenção, provavelmente, e lembrando que todos os posicionamentos que aqui eu estou falando é sobre a minha consciência, tá? É eu que estou falando, não estou aqui vinculando a nada, estou dizendo de acordo com aquilo que eu penso, tudo bem? Então vamos lá. Muito embora muitas pessoas entendam que você não dizimar não obterá a salvação, é um tanto quanto equivocada. Por quê? Porque quando você atrela uma coisa a outra, você está eliminando a salvação, como eu disse, tá certo? E uma outra questão, se você imaginar que a salvação depende do dízimo, você está dizendo que a salvação depende da obra. E se você dizer que a salvação depende da obra, você está também eliminando a graça que há em Jesus Cristo. Tá certo? Então, o dízimo, na minha visão, não é um pré-requisito para a salvação. E essa afirmação, na minha concepção, é errônea. Tá? E como nós, então, podemos imaginar quando esse dízimo ele pode ser uma forma de eu estar pecando contra Deus? Quando eu entendo por mim os meus pensamentos em decorrência ao dízimo. Como assim, Everton? Vamos lá. Eu não dizimo por quê? Eu não dizimo porque eu acho que o dízimo não é certo, eu não dizimo porque eu não acredito nessa questão de dízimo. Tá? É aquilo que passa por dentro de você. A outra questão é, se você é um crente realmente verdadeiro, o dízimo não vai ser um problema para você. Nunca será um problema para um crente verdadeiro o dízimo. Tá? A pessoa que, de fato, pretende dizimar, ela fará isso deliberalmente, né? De coração voluntário. Tá? E o dízimo do Novo Testamento? O que fala assim, próximo ao dízimo do Novo Testamento? Tem dois versículos que está em 1 Coríntios 9:7 e 1 Coríntios 9:14, é uma sequência, tá? Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Veja bem, como que a pessoa vai viver do Evangelho se não há contribuição? Como a pessoa vai poder pregar a palavra de Deus se não há contribuição? Tá? Muito embora não haja um texto explícito dizendo do dízimo no Novo Testamento, nós podemos trazer o dízimo como uma regra para a nossa vida, de dimensão de valores, para nós continuarmos a fazer a obra de Deus. Aquele que é cristão vai dizimar sem problemas, porque Jesus o regenerou e ele vai querer fazer com que a obra de Deus cresça. Se eu não dizimo por rancor, por querer que esse dinheiro e dizer esse dinheiro é meu, você pode, aqui que entra a situação, você pode estar cometendo pecado. E pecado da avareza, pecado da idolatria. E este pecado pode fazer com que você não tenha salvação. Tá ok? Então, são essas as questões que eu gostaria de trazer aqui. Não sei se eu fui muito bem claro, mas eu acredito que sim. Que dízimo ele é anterior à lei.
que, muito embora não esteja nada explícito no Novo Testamento dizendo a respeito do dízimo, mas Jesus ele diz, ele confirma, né, que nós devemos dizimar, que o dízimo hoje no Novo Testamento ele é para a obra de Deus, tá? E também para aqueles que pregam a palavra, para os pastores que estão ali dependendo desta oferta. E saber também que o dízimo ele é uma adoração a Deus que você faz, tá? E saber que quando você assim o faz, você está agradando a Deus, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nada adianta você também dizimar com o coração duro, porque aí Deus também não vai receber. Você tem que fazer isso com o coração aberto, sabendo que a obra vai crescer mediante a sua fé. E também, isso daqui serve para aqueles que dizimam, Deus tem uma bênção especial para essas pessoas. Tá? Os 90% que ficam sobre a sua posse, há uma bênção especial sobre a sua vida. Então, dizimar é uma ordenança. Dizimar, Deus, Jesus, ele não aboliu, mas dizimar além disso, além de você estar agradando a Deus, você também está sendo abençoado por ele. Tá certo? Essas são as nossas considerações. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no privado. E vamos junto, tamo junto, e espero você na próxima Bíblia em Foco, ok?